Olá, meus queridos, meu nome é Fernando e hoje eu gostaria de deixar uma palavra para abençoar a sua vida, o seu coração, que ela possa ir de encontro àquilo que você precisa ouvir de Deus. E se você gostar, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus queridos. E hoje eu gostaria de falar de um tema relativamente espinhoso, mas muito necessário para as nossas vidas, para a vida do cristão legítimo. E hoje eu gostaria de falar a respeito de profetas, profecias, revelação divina, presbíteros, homens de Deus. E gostaria de começar pelo versículo que está ali em Provérbios 29, 18, que diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Então você pode estar se perguntando, Fernando, mas poxa, as profecias ainda elas são necessárias? Porque de repente eu paro para pensar em profecias e só lembro dos grandes nomes da Bíblia, dos profetas ali ao final do Velho Testamento principalmente, mas eles ainda estão presentes no nosso meio, eles se fazem necessários ainda. E a verdade é que sim, a palavra fala que sim. E isso é importante por quê? Para que a gente tenha um conhecimento cada vez mais focado a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. E lá em 1 Coríntios capítulo 14, fala que a gente tem que buscar isso com um certo afinco. No primeiro versículo diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Já no versículo 39 e 40, ele continua: busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então sim, é algo que nós devemos buscar, mas acima de tudo com decência e ordem. Porque o profetizar ele vem para trazer um processo de edificação para as nossas vidas. Ainda que seja uma palavra dura, muitas vezes é para trazer crescimento. Ele sempre edifica as nossas vidas. E age de uma forma, apesar de muitas vezes ser dispensado no coletivo, de uma forma muito pessoal, atinge o nosso universo pessoal de uma forma muito íntima. E você pode estar se perguntando, poxa, Fernando, ok, entendi, se faz necessário e tudo mais, mas como identificar pessoas que estão falando realmente através do Espírito? Como, de repente, saber se essas pessoas estão pronunciando aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas? E daí a gente pode encontrar essa resposta ali nos versículos de 2 Pedro 1, 21 e 1 Coríntios 12, 3. O primeiro fala: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E no segundo versículo diz: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, se você de repente está em dúvida a respeito de quem está se pronunciando sobre a sua vida, se é uma pessoa realmente inspirada pelo Espírito ou se inspirada simplesmente pela presunção humana, existe um teste muito simples que você pode fazer. Se você tiver a oportunidade, pergunte a essa pessoa quem é o seu Senhor. E inevitavelmente ela vai ter que responder: Jesus Cristo é o Senhor. Porque se ela não conseguir pronunciar isso, provavelmente aquilo que ela está dispensando sobre a sua vida não vem diretamente do coração de Deus. E lá em Apocalipse 19:10 fala uma coisa também interessante. João está aos pés do anjo, se joga aos pés do anjo para adorá-lo, e o anjo o exorta dizendo: não faça isso, sou servo como você e como os irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, assim, Jesus mobiliza o Espírito Santo e o Espírito Santo testifica a respeito de Jesus. Então, é um ciclo virtuoso, digamos assim, em que um acaba mobilizando o outro e o outro acaba testificando deste um, de Jesus. Então, não tem como a pessoa falar qualquer coisa a respeito com o Espírito Santo que não seja Jesus como o único suficiente Salvador. E lá em Jeremias 23:34 fala outra coisa interessante. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem do qual o Senhor me encarregou, eu castigarei este homem e a sua família. E você pode estar se perguntando: caramba, Fernando, mas por que de repente a palavra coloca de uma forma tão pesada assim?
é que aqui há um ponto interessante. Quando o Espírito vem sobre a nossa vida, é engraçado, ele é extremamente objetivo, ele não perde tempo, ele não tenta se investir de autoridade, ele não tenta montar vestes limpas e bonitas para definir uma autoridade sobre a vida de ninguém. Não, ele simplesmente se pronuncia. Então, quando alguém vem falar algo que vem diretamente de Deus, não é uma pessoa que fica tentando se encher de pomposidades para poder dizer, essa é a palavra do Senhor para você. Então, assim, o Senhor me encarregou disso. A Bíblia fala, toma cuidado, porque se você vem com essa pretensão humana, se você tenta se investir dessa autoridade, a sua vida pode estar correndo risco, e a da sua família também. Ou seja, o profeta que faz isso acaba assumindo um risco para a vida dele e para a vida da sua própria família. Um outro ponto interessante está lá em Deuteronômio 18, 21, 22. Mas perguntem-se a si mesmos, como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para ficar enganando quem quer que seja. A palavra dele é a verdade. Então, quando ele se pronuncia, inevitavelmente isso vai acontecer sobre a vida da pessoa. Então, se o profeta se pronuncia dizendo que vem de Deus e isso inevitavelmente não acontece, é porque provavelmente ele falou com presunção. E outra coisa interessante, às vezes as pessoas ficam meio reticentes. Fernando, mas foi um pastor que falou isso sobre a minha vida, foi um grande apóstolo que falou sobre isso na minha vida, ele trouxe uma grande palavra de revelação. E daí quando a gente se faz essa pergunta, quando de repente a gente ainda fica na dúvida, poxa, mas é uma revelação realmente de Deus? O Espírito Santo, ele fala em unidade. Se você precisa de uma confirmação, coloque isso em oração, inevitavelmente ele vai trazer outras pessoas falando a mesma coisa, de uma situação totalmente distinta. Se ele foi capaz de falar a João, ele também é capaz de falar a Maria. Inevitavelmente essas pessoas de repente vão falar a mesma língua, mesmo em situações totalmente diferentes. E daí você pode dizer, mas é um grande pastor, é um grande... Meus irmãos, alguns pastores eles também erram, alguns pastores também se desviam, alguns presbíteros também se desviam da palavra. A palavra presbítero revela justamente aquele sacerdote, aquela pessoa que tem uma incumbência eclesiástica. E isso pode ser qualquer pessoa dentro da sua igreja. Mas ele é um grande profeta. Grandes profetas também já caíram. Mas ainda assim, Deus, ele não quer que você se prenda necessariamente a essa estrutura da pessoa, porque somos todos irmãos. Lá em Mateus fala uma coisa interessante. Mas vocês não devem ser chamados de mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém da terra chamem de Pai, porque vocês têm um só Pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês só têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, assim, quando de repente vem essa palavra, justamente para dizer que somos todos irmãos, que estamos numa hierarquia horizontal, ou seja, não há hierarquias, e sim há uma relação horizontal, nós não devemos considerar a palavra de uma pessoa muito maior do que a outra. É preciso sempre colocar isso à prova, para que Deus possa estabelecer no nosso coração uma palavra direta, e a gente precisa estar sensível à voz real de Deus. E muitas vezes alguns irmãos caem e estão em pecado e falam dentro de uma presunção humana. Então é preciso sempre tomar cuidado. E em 1 Timóteo fala outra coisa interessante lá, diz justamente isso sobre os presbíteros. A gente deve dar dupla honra a eles. Eles são dignos de dupla honra. Principalmente aqueles que têm o trabalho da pregação e do ensino. Pois a Escritura diz, não amordace enquanto o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra os presbíteros, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Ou seja, existem presbíteros, existem grandes homens de Deus que caem, muitas vezes estão em pecado,
e falam de uma forma presunçosa, como se fosse da boca de Deus. Então, ainda assim, a gente precisa ser bastante criterioso a respeito daquilo que a gente tem recebido. E, acima de tudo, meu querido, você tem o Espírito Santo de Deus. Peça para Ele confirmar no seu coração, porque a gente sabe o Senhor que nós temos. A gente conhece a voz dele, a gente sabe sobre o que ele testifica. Então, se isso inevitavelmente não vai trazer vida para você, você já sabe que provavelmente não é o Senhor que está se pronunciando sobre a sua vida. Então, tome bastante cuidado, que essa palavra possa ter edificado a sua vida e que, se você tiver gostado, possa compartilhar com os seus queridos. Que Deus abençoe. E eu posso dizer uma coisa para vocês, de todo o coração, com um coração certamente em paz. Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele possa te abençoar grandiosamente. Amém?